Inúmeras substâncias escuras e viscosas se espalharam instantaneamente daquelas pupilas negras, grudando nele em um instante, grotescamente invadindo sua alma. Ele imediatamente recuou em choque. À distância, vieram os gritos e risadas dolorosas de Lin. Dói tanto. Ser amaldiçoado é realmente tão doloroso, mas eu posso suportar. Lin cobriu o olho direito, sorrindo enquanto saltava do chão. Tentáculos se estenderam, puxando seu corpo para o telhado da igreja. Sr. Undead, você sempre disse que eu estava amaldiçoado. Eu acho que você deveria lidar com a maldição no seu próprio corpo primeiro. Black Skull avançou imediatamente, desta vez sem qualquer reserva. Ele liberou inúmeras ondas espirituais, interceptando os tentáculos que se estendiam de Lin. Mas no momento seguinte, suas pupilas se contraíram subitamente, porque ele viu imediatamente que todas as suas tentativas de interceptar os tentáculos haviam invariavelmente se desviado. Suas lâminas espirituais não acertaram nenhum alvo. E ele viu imediatamente que o ataque mental que lançou contra Lin havia, por várias razões, falhado em afetá-lo. Foi aí que ele ficou profundamente chocado. Era uma maldição. Poderia ser? Era esse o efeito da maldição que ele acabara de aplicar a si mesmo. E no momento seguinte, sob o sorriso maníaco de Lin, os tentáculos que dispararam tocaram os aldeões aterrorizados que estavam fugindo em todas as direções. Em vez de perfurar como imaginado, os tentáculos apenas os tocaram levemente e imediatamente mudaram de direção. Seu objetivo não era a matança, de forma alguma. Ele estava diagnosticando. Ele estava espalhando doenças. Left, left, gritou alto, finalmente se libertando da ligação dos tentáculos de Lin. Ela saltou do chão, tentáculos se estendendo rapidamente, envolvendo seu corpo firmemente. Saia dessa. Você não consegue ver que algo não está mais certo com você? Left, left, somos bons amigos, e você está me incomodando assim. Left, left, se enrolou como uma cobra, rangendo os dentes. Eu não quero falar com o você atual. Se você ainda tem sua consciência normal, remova imediatamente a maldição em seu corpo. Eu sei que você tem essa habilidade, ela gritou. Num instante, ela avançou em direção a Lin como uma cobra sinuosa. Se você não quer removê-la, hoje eu vou te acordar. Lin, colocando a mão no bolso, disse. Sério? Left, left, eu sei sua fraqueza. Você tem certeza que quer me atacar? Lin, de repente, tirou uma garrafa com um emblema de caveira do bolso, abrindo a tampa com uma peneira de madeira. Left, left, correndo em direção a ele, ficou chocada. Era. Poderia ser? O rosto de Lin mostrou um sorriso sinistro. Então, ele inclinou a cabeça para trás, levantou a garrafa e despejou-a na boca. Pesticida. Esse cara realmente carregou pesticida para lidar com ela. Quase quando Left Left estava prestes a alcançar Lin, seus braços longos e palmas amoleceram e os tentáculos rapidamente se retraíram ao seu tamanho normal. Ela cuspiu a língua de uma vez, vomitando pesadamente. Lin pegou o pulso de Left Left, balançando-o para cima e para baixo vigorosamente, até depois de cuspir estrelas, ele o colocou no bolso da calça, lidando facilmente com Left Left. Com uma leve inclinação da boca, ele saltou para o topo da igreja novamente. Mas neste momento, ele de repente viu penas negras caindo sob seus pés, levantou a cabeça em espanto. Em um momento desconhecido, na espessa névoa negra acima, penas de corvo negro flutuaram para baixo. Flutuando e esvoaçando, ele viu uma figura alta vestindo roupas de couro preto e uma máscara de bico de pássaro. Sr. Crow, você se recuperou? Estou realmente feliz por você, exclamou Lin. Crow levantou a cabeça indiferente. Eu já entendo sua situação. Você precisa do meu tratamento? Lin sorriu levemente. Eu posso curar minha própria doença. Você não precisa se preocupar. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Desculpe, eu tenho que ir. Num instante, ele saltou. Mas assim que ele saltou alguns metros, uma pena deixou uma marca de sangue em sua bochecha. Crow, cubra seus olhos. Há algo estranho em seu olho direito. Cuidado, ele pode te amaldiçoar, gritou Black Skull Soul à distância. Num instante, Crow semicerrou os olhos. As penas negras cobriram instantaneamente os olhos e as bochechas de Lin. Sr. Crow, você quer me tratar? Lin, vendado, amarrado por toda a parte, expôs seus dentes brancos, sorrindo e perguntando. Crow deu um passo à frente, expressão indiferente, dedos rapidamente desenhando runas douradas no ar. Depois que eu suprimir a maldição dentro de você, podemos ter uma boa conversa. O recém-chegado Black Skull gritou ansiosamente. Sr. Crow, não relaxe sua guarda. As habilidades desse garoto são muito estranhas. Se você não tomar cuidado, ele aproveitará a oportunidade. Lin sorriu. É por isso que minha boca deveria ter sido selada. Num instante, ele abriu a boca de repente, sorrindo para Crow, colocando a língua para fora. Crow, que foi alvo, imediatamente sentiu uma sensação arrepiante subindo por seu corpo, como se seus ouvidos estivessem cheios de incontáveis gemidos e uivos de espíritos malignos. No momento seguinte, seu crânio se dividiu de repente ao meio, e inúmeros tentáculos espinhosos surgiram da fenda em seu crânio. Crow, cubra seus olhos. Há algo estranho em seu olho direito. Cuidado, ele pode te amaldiçoar. O rosto de Black Skull ficou pálido. Aquilo foi uma maldição. Era uma maldição caótica de agregação de espíritos malignos. Crow de repente ajoelhou-se no chão e as runas construídas em sua mão pressionaram contra seu próprio crânio, começando a suprimir a maldição em seu corpo. Ele rangeu os dentes, dizendo, subestimamos esse garoto. Eu não esperava que ele tivesse tantas habilidades estranhas. Black Skull apressadamente correu para seu lado, franzindo a testa.
Você sabe que tipo de maldição está dentro do corpo dele? Eu sempre sinto que não é um distúrbio comum. O olhar do corvo cintilou. Os executores já me disseram, se de fato os executores viram o contorno de um palhaço em seu corpo, então a maldição que viram dentro dele é realmente muito semelhante a algumas maldições que ele havia encontrado antes. Mas esta maldição, mesmo nos registros dos médicos da noite, não está bem documentada. O único registro está em um arquivo de caso de décadas atrás, descrevendo uma cena em que um médico da noite viajou para uma cidade envolta em névoa. No registro, descreveu que a presença antiga e misteriosa liberada naquela cidade do mundo sombrio levou ao caos devido a uma maldição em toda a cidade. Milhares de criaturas foram amaldiçoadas e levadas à loucura, e entre elas estava esse tipo de maldição de palhaço. Cada pessoa amaldiçoada ficaria gradualmente mentalmente confusa com o tempo, e sob a influência da maldição, gradualmente ficaria louca e agitada, ativando o médium em seus corpos, sob a maldição, fazendo com que a maldição dentro deles continuasse a sair de controle. E se eles não conseguissem se libertar da influência da maldição antes que ela saísse completamente do controle? As emoções negativas fora de controle formariam lentamente uma vontade completamente nova e insana dentro do hospedeiro, e então assumiriam completamente aquela pessoa. Black Skull virou a cabeça, olhando solenemente para o Crow, e disse roucamente, chefe, se for de fato a maldição que você mencionou, como devemos lidar com isso? O Crow disse em voz profunda, primeiramente você deve entender que a maioria das maldições pode ser contrariada por poder divino. A maldição dentro do corpo do jovem acabou de mostrar sinais de perder o controle, indicando que ele não foi amaldiçoado por muito tempo. Nesse caso, podemos encontrar uma maneira de removê-la. Black Skull hesitou. Poder divino. Você quer dizer que em outros lugares pode ser complicado, mas não aqui. O Crow ergueu a cabeça, olhando para a igreja central da cidade com olhos profundos. Esta cidade tem uma relíquia do mundo divino. Dentro da igreja, o prefeito estava com um olhar pesado, apoiado em sua bengala, e atrás dele estavam centenas de moradores ansiosos da pequena cidade. A maioria dos moradores aproveitou a brecha anterior e se mudou para a igreja. Aqueles que foram infectados pelo jovem e contraíram uma doença terrível já foram devidamente acomodados. Prefeito, o que está acontecendo? Por que o Dr. Lin de repente ficou assim? E todos que foram tocados pelo Dr. Lin apresentam diversos sintomas incomuns. Os moradores ao redor estavam pálidos e inquietos, porque descobriram que as doenças que o Dr. Lin impôs a eles eram muito semelhantes aos tipos de doenças nos lobisomens subjugados antes, mas eles não conseguiam entender. Claramente, ele era amigável há pouco tempo. O prefeito ergueu a cabeça solenemente dizendo, este é o mundo das trevas. Nada é impossível aqui. Talvez ele tenha sido influenciado por algo. Talvez ele fosse originalmente um espírito maligno espalhando doenças. Independente da situação, tudo o que podemos fazer é tentar nos preservar. No amplo salão, a luz das velas piscava, e nesse momento, de repente, acima da porta principal da igreja, duas figuras com máscaras de bico de pássaro apareceram abruptamente. Eles eram como fantasmas, ignorando diretamente a obstrução da porta e entrando na igreja. Fiquem de guarda! Um grito alto. Clic, clic, clic. Várias espingardas foram instantaneamente apontadas para os dois médicos noturnos que apareceram de repente. Não fiquem nervosos. Não estamos aqui para fazer mal a vocês. O Crow estendeu a mão e uma voz rouca veio debaixo da máscara de bico de pássaro. Os moradores assustados no salão estavam todos tensos, com rostos pálidos, olhando para eles com extrema vigilância. O prefeito, segurando sua bengala, estendeu a mão para parar os guardas ao seu redor e disse cautelosamente, qual é o propósito de vocês aqui? As lentes espelhadas do Crow refletiam a tênue luz das velas dentro da igreja. Ele disse roucamente, vocês devem ter visto a condição do seu médico. Encontramos uma maldição dentro dele, e essa maldição afetou sua cognição, causando um comportamento severamente anormal. Ele ainda está à espreita na sua cidade, e por causa da influência da maldição, ele sem dúvida buscará diagnosticar mais criaturas, aumentando assim a disseminação da doença, e vocês são os melhores alvos para ele nesta cidade. Com essas palavras, os moradores ficaram todos abalados, e seus rostos ficaram pálidos. O olhar do prefeito se apertou, e ele disse solenemente, vocês querem que sejamos sua isca? O Crow disse roucamente, não. Estamos aqui para pedir ajuda. Depois de ouvir a explicação do Crow, os rostos de todos os moradores presentes ficaram pálidos. O prefeito franziu a testa e disse, então você quer emprestar nossa relíquia sagrada para ajudar o Dr. Lin? O Crow respondeu roucamente, qualquer objeto sagrado contendo poder divino é um antídoto para maldições. Somos médicos noturnos. Não podemos ignorar ninguém amaldiçoado. Portanto, precisamos da sua ajuda. O prefeito parecia preocupado, porque a relíquia sagrada era quase sua única esperança neste mundo. Se algo der errado, todos os seus esforços ao longo dos séculos seriam em vão. Vendo sua hesitação, o Crow continuou a persuadir, apertando os olhos e dizendo, eu entendo que você pode ter alguns mal-entendidos sobre nós médicos noturnos. No entanto, você também deve entender que não temos aversão ao mundo divino. Em certo sentido, nosso líder costumava ser um aliado do seu mundo sagrado. Essa declaração chocou o prefeito. Ele olhou para o médico noturno à sua frente, incapaz de falar por um momento. Seu rosto ficou pálido, e ele perguntou, quem é seu líder? O Crow apertou os olhos e não disse nada. Lentamente, ele alcançou dentro de sua veste e tirou um pendente de metal.
No pendente estava gravado um anjo de 12 asas de cabeça para baixo, preso por inúmeras correntes. Em um instante, o silêncio envolveu o ambiente. O prefeito olhou em choque para o pendente que retratava o anjo preso, murmurando quase instintivamente enquanto dava um passo para trás. Um arcanjo de 12 asas. Poderia ser, ele murmurou, lembrando-se das pinturas antigas no mundo sagrado sobre a última geração. Anjos caindo no inferno, o céu queimando como sangue, incontáveis olhos observando todos os seres vivos, e correntes arrastando os deuses para a noite eterna do purgatório. Naquela antiga lenda, o arcanjo de 12 asas era um dos 12 deuses antigos que eles adoravam. Ele estremeceu de repente, seu olhar caindo sobre as lentes da máscara do Crow, olhando diretamente em seus olhos. Poderia ser? Poderia aquele ser lendário ainda buscar a relíquia sagrada imediatamente? Quase naquele momento, as velas em toda a igreja piscaram violentamente, e no momento seguinte, um som de rachadura veio do vidro no topo da igreja, e uma sombra de repente refletiu em sua visão. Os rostos dos moradores ao redor ficaram pálidos. Ele está aqui, o Crow gritou alto. O prefeito ergueu a cabeça solenemente e perguntou: Você precisa da nossa ajuda? O corvo disse gravemente: Não precisa. Vá preparar o ritual de despertar de sua relíquia sagrada. Ele se virou abruptamente, olhando para a Caveira Negra, e disse: Caveira Negra, a maldição dentro de você afeta significativamente suas habilidades de combate. Fique aqui e proteja os residentes. Eu vou lidar com aquele jovem. Caveira Negra respondeu roucamente: Tudo bem, tenha cuidado. O corvo assentiu com os olhos semicerrados. Num instante, o grasnar de incontáveis corvos ecoou. Seu corpo instantaneamente se transformou em um enxame de corvos negros batendo as asas, correndo na direção onde o vidro havia se quebrado. Seu jogo termina aqui, a voz indiferente do corvo ecoou ao redor. Desta vez, eu não vou me conter. Eu vou remover você completamente do corpo dele antes que você substitua este jovem, ele gritou. Num instante, os incontáveis corvos que estavam circulando lançaram um ataque em direção a Lin. Senhor Corvo, você já suprimiu a maldição que eu te dei? Hahaha. Você é realmente um médico poderoso, mas está enganado. Seu alvo não deveria ser eu. Todas essas pessoas aqui estão doentes. Como médicos, não deveríamos curar aqueles que precisam de nossa ajuda primeiro. Eles estão sofrendo, e mesmo assim, você está me perseguindo. Você realmente me desapontou. Lin zombou, pressionado contra a parede, tirou uma poção borbulhante do bolso e a jogou em direção ao bando de corvos. Bum! A poção explodiu, liberando inúmeras névoas esverdeadas, envolvendo todo o bando de corvos. Ele deu um sorriso de canto de boca. Senhor Corvo, peço desculpas. Não posso deixar que você me impeça. Eles devem receber ajuda, e eu realmente não posso aguentar mais. Em um instante, ele riu descontroladamente e puxou um braço negro e horrível do espaço do sistema. Uma enorme cabeça de dragão presa à ponta do braço parecia feroz. Os olhos da cabeça do enorme dragão negro brilharam com uma luz furiosa, como se magma derretido estivesse fluindo dentro dela. Desfrute das chamas, cabeça. Você está acordado? Lin ficou assustado, mas quase instantaneamente, sua expressão novamente se tornou distorcida e caótica. Então ele rapidamente retirou o braço do sopro do dragão, jogando-o no espaço do sistema. Um pequeno erro. Desculpe, eu tenho que ir, Sr. Corvo. Aproveitando a distração causada pelo bando de corvos disperso há pouco, eles de repente o cercaram de todas as direções, envolvendo-o. Parece que sua vontade não se perdeu completamente, o que significa que você ainda tem uma chance de se recuperar. Suprima. Ele semicerrava os olhos. Em um instante, o círculo mágico centrado em Lin se expandiu por centenas de metros. Correntes invisíveis dispararam em direção a Lin no meio do bando de corvos. Ush! Os membros de Lin foram instantaneamente presos por aquelas correntes. Estou realmente farto de você, seu corvo. A expressão de Lin era sombria. Sob a imensa pressão, um tentáculo cresceu repentinamente de seu peito, enrolando-se abruptamente ao redor de seu pescoço. A ponta do tentáculo de repente abriu uma pupila vertical negra como breu, uma pupila focalizadora negra como breu. Left ficou chocado e exclamou: Cuidado! Mas era tarde demais. Quase nesse momento, sob o olhar da pupila focalizadora que o cercava, o bando de corvos que o rodeava caiu em grandes pedaços, começando a se dissolver. Senhor Corvo imediatamente sentiu um frio subindo em seu coração, sua expressão muito chocada. Ele de repente tirou o anjo invertido de 12 asas de seu peito, pressionando-o na testa de Lin com o polegar. Filho Santo, Pai Santo, Espírito Santo, ele recitou rapidamente, com os dedos apontando sobre a testa e os ombros de Lin. Amém. O pingente do anjo invertido de 12 asas em sua mão de repente emitiu uma luz dourada deslumbrante. No rosto sombrio de Lin, inúmeras capilares negros subitamente surgiram, e a figura humana em seu corpo parecia piscar como a imagem fantasmagórica de uma TV antiga. Um grito estranho e extremamente assustador saiu repentinamente da boca de Lin. A névoa negra se espalhou de seu corpo. Irritante, irritante, irritante. Lin cerrava os dentes sombriamente, e dezenas de tentáculos repentinamente irromperam de seu corpo, entrelaçando-se ao Sr. Corvo com força. Jing, você descobriu a doença-alvo, ulceração cutânea. Jing, você descobriu a doença-alvo, necrose óssea. Jing, você descobriu a doença-alvo, atrofia muscular.
Sintomas aterrorizantes mais uma vez varreram o corpo do Sr. Corvo, tornando seus olhos repentinamente embaçados. E aproveitando essa oportunidade, os tentáculos de Lin o ergueram repentinamente. Em um instante, seus tentáculos retiraram uma garrafa após outra do espaço do sistema, como poções semelhantes a sangue. E ao ver essas poções, Left ficou horrorizado. Não é bom, mas já era tarde demais. Os tentáculos de Lin se enrolaram instantaneamente em torno dessas poções, esmagando-as com um estalo. O líquido carmesim instantaneamente cobriu seu corpo. Poção de crescimento de carne e sangue. Era o maior trunfo de Lin. O último uso, em grande escala, criou Left, e já havia colocado seu corpo em um estado extremamente propenso a mutações. Ao usá-la novamente, a probabilidade de uma mutação de alto nível era definitivamente 100. Este também era o motivo pelo qual Left sabia que precisava controlá-lo, porque se Cabeça realmente enlouquecesse ou o forçasse ao limite, ele definitivamente não hesitaria em usar a poção de crescimento de carne e sangue em si mesmo. Sua pele começou a inchar, cistos aparecendo um por um. Seu corpo começou a se expandir, braços e pernas irrompendo de repente de seu corpo. Gritos misteriosos e assustadores, um após o outro, ecoavam de sua carne. Era um sinal de perda total de controle sobre sua carne. Ao ver essa cena, o rosto do corvo ficou pálido. Ele se virou urgentemente, gritando na direção da igreja, relíquia sagrada. Ao mesmo tempo, em um pico distante, longe da cidade silenciosa, um açougueiro com cabeça de porco carregando um cutelo vermelho sangue, observava a cortina de luz imponente. Em seu ombro, havia um palhaço preto e branco balançando uma caixa de música apenas do tamanho de 2 palmas. Ding ding dong. Ding ding dong. A caixa de música emitia uma melodia continuamente agradável. Ha ha ha. O palhaço preto e branco congelou com um sorriso no rosto e seu corpo produziu sons estranhos de ranger como um boneco. Monstro cabeçudo de porco, você é um sujeito perverso. Então, este é o propósito para o qual você pediu aquela maldição. Ha ha ha. Você provavelmente vai arruinar aquele diabinho, não é? Ha ha ha. O açougueiro cabeçudo de porco respondeu indiferente. Ele é muito contido. Achei que jogando o garoto da estrela azul na frente dele, invocando seu senso de pátria, isso poderia acelerar ainda mais sua recuperação. No entanto, parece que o efeito não foi significativo. O palhaço preto e branco sorriu misteriosamente, dizendo: então você usou minha maldição? Ha ha ha. O açougueiro de cabeça de porco disse friamente: esse foi o único motivo pelo qual te deixei sair. O palhaço preto e branco balançou a caixa de música e riu. Mas você não tem medo de que ele seja completamente derrotado pela minha maldição? Ha 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 ha. Você deveria saber que desde o momento em que a maldição é ativada, o caos já começou. Quando ele começar a ficar louco e paranoico, as coisas sairão de controle. O açougueiro cabeçudo disse indiferentemente: você realmente acha que ele não tomou precauções contra isso? O palhaço preto e branco inclinou a cabeça, revelando as molas dentro de seu pescoço. O açougueiro cabeçudo continuou: este lugar é chamado de Reino da Maldição, que naturalmente tem o poder de fortalecer sua maldição. Eu deliberadamente fortaleci a influência aqui. Caso contrário, quando ele impôs doenças àqueles lobisomens, ele já teria determinado os efeitos da sua maldição. Com a personalidade dele, ele não hesitaria em suprimir a maldição e garantir que ela nunca tivesse a chance de eclodir. O palhaço preto e branco emitiu uma risada assustadora e a mão que balançava a caixa de música aumentou sua frequência. Ha ha ha. E daí? A maldição está fora de controle agora. Como ele vai conseguir lidar com isso? Você deveria estar bem ciente. Embora o poder divino possa suprimir minha maldição, ao mesmo tempo fará com que minha maldição se torne ainda mais incontrolável. Não me diga que você quer que eles confiem naqueles curandeiros noturnos. O açougueiro cabeça de porco levantou a cabeça e disse: depende dele, se ele pode aceitar a distorção de si mesmo, pelo menos até agora. Porque até agora, a maldição só ampliou o impacto sobre ele em alguns aspectos. Isso o tornou mais extremo, mais arrogante, mais paranoico e mais propenso à violência. No entanto, nada disso realmente atingiu seu limite. O palhaço preto e branco sorriu e perguntou: qual é o limite dele? O açougueiro cabeça de porco fechou os olhos e disse: arrombando portas. O palhaço preto e branco manteve o sorriso, e a mão que balançava a caixa de música, de repente parou. O açougueiro cabeça de porco, carregando seu cutelo, levantou a cabeça e disse: também vidas humanas. Cidade silenciosa, praça da cidade. A explosão do elixir prolífico fez o corpo de Lin inflar e se distorcer descontroladamente. Incontáveis pedaços de carne e membros rangentes continuavam a crescer na massa de carne que se espalhava. Os gritos fizeram todas as criaturas da cidade cobrir dolorosamente os ouvidos. Rápido! Ele se virou e gritou na direção da igreja. Finalmente, as portas da igreja se abriram com um estrondo. No meio da multidão, o santo graal danificado emitindo luz infinita foi completamente despertado. O prefeito ficou chocado com a massa de carne quase montanhosa diante de seus olhos. Isso! O que é isso? Ele rapidamente correu para a frente, agarrou a relíquia sagrada e rapidamente lançou feitiço após feitiço com ambas as mãos. No meio de uma tempestade furiosa, rangendo os dentes, ele levitou a relíquia sagrada com força diante dele. Seu olhar estava fixo na massa de carne inchada enquanto ele entoava orações de exorcismo.
Adori, Kente Dale, Salai Dominoque Forticipercalum Caliad Orientem Exedabat Vossa Sui Vos Virtude. Atrás dele, o prefeito e os padres fecharam os olhos. Por um momento, o Santo Graal emitiu luz infinita. A névoa negra sobre toda a cidade foi instantaneamente dissipada. Seus insetos irritantes, uma voz zangada e insana ecoou de dentro da massa de carne. Incontáveis tentáculos explodiram da carne maciça, disparando descontroladamente em sua direção. Mas não teve efeito. Sob a imensa luz sagrada, o efeito de purificação aterrorizante instantaneamente transformou os tentáculos em inúmeros pontos de luz ao se aproximarem do Santo Graal. Santo Filho, Santo Pai, Santo Espírito. Todos fecharam os olhos, entoando orações continuamente. Passo a passo, eles se aproximaram. O halo da relíquia sagrada tornou-se cada vez mais intenso. A massa caótica de carne começou a ser purificada pouco a pouco pela luz divina, lentamente encolhendo e evaporando. Finalmente, após vários minutos de oração contínua, a carne maciça encolheu o suficiente para revelar a figura humana lutando dentro dela. No centro do círculo mágico, a cabeça de Lin de repente lutou para sair da massa de carne, apertando firmemente sua cabeça, seu rosto cheio de ferocidade e loucura. A maldição dentro dele realmente passou por uma purificação e supressão significativas. Mas, por algum motivo, não havia sinal de que ela tivesse sido completamente dissipada. Em vez disso, parecia ferver mais violentamente quanto mais era purificada. Deve haver algo errado. Você realmente acha que pode me expulsar? Você só me fará sofrer. Você só me fará perder o controle, palhaço irritante. Ele soltou um grito agudo. Em um instante, acompanhado por correntes elétricas crepitantes, ele de repente levantou a mão da carne quebrada, um revólver prateado instantaneamente mirado em sua direção. Bang! Um tiro soou. Naquele momento, todos os presentes mostraram expressões de choque, tremendo enquanto olhavam para a bala que saiu do cano. Ignorando as restrições do círculo mágico, ignorando a supressão do Santo Graal, passando de raspão pelo brilho do Santo Graal, suas pupilas se dilataram de repente. Sangue carmesim espirrou de seu peito, manchando o Santo Graal suspenso à sua frente. O Santo Graal caiu pesadamente no chão. A luz sagrada em ascensão se extinguiu naquele instante. Sem a bênção da luz sagrada, o pingente do arcanjo de 12 asas finalmente explodiu com um estrondo alto. Bang! Bang! Tiros! Lin avançou loucamente passo a passo. Barulhento, barulhento. Ele continuou disparando, e balas explodiram em flores de sangue em seu peito. Tudo parecia silencioso naquele momento, mas parecia que ninguém podia conter sua fúria. Pêndulas carmesim de repente irromperam. Eu quero você morto. Morto! Left quase gritou, sua voz à beira de quebrar, porque ela sabia. Ela sabia que se ele realmente matasse alguém, então ele perderia todas as chances de redenção e se desviaria completamente dos princípios que seguia. Por quê? Porque o jovem da loja de serras de sangue nunca mataria indiscriminadamente os inocentes. Clique. Mas naquele momento, Lin ainda puxou o gatilho. Bang! Um tiro. No distante pico da montanha, o palhaço preto e branco sentado nos ombros do açougueiro Cabeça de Porco revelou um sorriso cruel, dizendo: Ah, Cabeça de Porco, você falhou. Este tiro não apenas tirou a vida do médico noturno, mas também cruzou seu limite. Ele finalmente não conseguiu resistir à minha maldição. Haha. Dizendo isso, ele pulou do ombro do açougueiro Cabeça de Porco, cutucou seu nariz vermelho e desceu a montanha com um sorriso astuto. Mas antes que ele pudesse dar 2 passos, a voz indiferente do açougueiro Cabeça de Porco veio de trás. Número 1. Você não vai continuar assistindo? O palhaço preto e branco riu e virou a cabeça. Número 2. Há mais alguma coisa interessante? Testemunhando o nascimento de um novo palhaço, o açougueiro Cabeça de Porco disse indiferente. Número 3. Talvez não seja como você esperava. O olhar do palhaço preto e branco de repente se intensificou. Número 4. No momento seguinte, ele se virou abruptamente, olhando naquela direção. Cidade silenciosa. A praça inteira caiu em um silêncio mortal. Número 5. No chão ao lado de suas orelhas havia uma bala cravada ali. Ele podia até sentir o cheiro da fumaça do cano e estava preparado para a morte. Mas isso não aconteceu. Número 6. A bala não acertou sua testa, mas caiu perto de suas orelhas. Left tremeu, olhando para a cena. Número 7. Um rosto de palhaço assustador apareceu de repente em sua bochecha, e ele controlou com força a mão que segurava a arma. Número 8. Mas desta vez, por mais que tentasse, o dedo no gatilho não conseguia ser puxado. Número 9. Como você pôde? Como você pôde? O rosto do palhaço em sua bochecha tremia loucamente, uma grande inquietação varrendo seu coração. Número 10. E foi no momento seguinte que ele tremeu ao ver a mão que segurava o revólver levantar lentamente. Então, sob seu olhar trêmulo, pressionado contra o próprio peito. Em um instante, todo o céu ficou tão silencioso. Você já teve o suficiente. Uma voz soou. Exatamente naquele momento, o dedo puxou o gatilho. Bang! Um tiro. A bala penetrou pelas suas costas, e uma silhueta escura surgiu de repente naquele tiro, quase instantaneamente revelando sua aparência. Bang! O segundo tiro. Bang! O terceiro tiro.
Com cada puxada do gatilho, uma sombra de palhaço escura e assobiando podia ser vista sendo despojada. E foi no momento em que o quarto tiro ecoou, a sombra negra guinchante e o cintilar contínuo foram quase reduzidos a apenas as veias negras ainda conectadas ao seu corpo. E foi naquele momento que Lin calmamente estendeu a mão. Uma lança quebrada instantaneamente apareceu em sua mão. Ele se virou abruptamente. No momento em que a sombra estava prestes a retornar ao seu corpo, a lança perfurou seu peito, prendendo-a no chão. Você é o reflexo ampliado do meu coração. Você deveria entender, certo? Lin lentamente abriu seus olhos calmos. Em sua mão, o revólver foi lentamente apontado para sua testa, e o poder espiritual rolante lentamente condensou uma bala no revólver. A aura de eliminação da maldição irradiou um halo, concentrando-se em seu revólver. Eu, Lin, não importa o quão cruel, absolutamente não matarei indiscriminadamente os inocentes. Não pouparei cada pessoa que eu achar má, mas não massacrarei todos que forem bons para mim. Você não pode me substituir. Bang! Lin calmamente puxou o gatilho. Fumaça negra rolante emanou da boca do cano. A bala atingiu a testa do palhaço com precisão. Um vento forte varreu. Toda a praça caiu em silêncio. A sombra negra do palhaço olhou fixamente para Lin, e o contorno completamente escuro lentamente se dissipou no brilho deslumbrante. Item amaldiçoado aumenta significativamente a agilidade e a destreza. Você nunca pode ver o rosto por trás da máscara de palhaço, esteja ele sorrindo ou chorando. Você também nunca pode ver o coração por trás da máscara, seja ele gentil ou maligno. Mas quando você coloca a máscara, você se torna o palhaço sorridente no palco. Lin calmamente recolheu a arma. Obrigado. Você realmente merece o título de médico da noite. Você realmente se libertou daquela maldição por conta própria. Lin ficou calmamente ali, o vento selvagem soprando pelo chão desolado. Essa maldição veio tão inesperadamente, e quando ele realmente percebeu o impacto do palhaço chorão, a maldição havia afetado rapidamente sua cognição. Causei muitos problemas para você e todos. Farei o meu melhor para reparar meus erros. Por favor, acredite em mim. Eu te atirei tantas vezes agora, fazendo você sangrar tanto. Eu me sinto culpado. Eu não quero te ver agora. Vá o mais longe que puder, entendeu? Lin esfregou os olhos, balançou a cabeça e disse hesitante, mas eu realmente me sinto culpado. Se eu simplesmente sair assim, acho que me sentirei culpado pelo resto da minha vida. Plop. Lin ficou deitado ali, seu rosto cheio de fadiga e vazio, e então sua visão gradualmente ficou turva. Ei, Lin. Atordoado, parecia ouvir o som urgente do vento em seus ouvidos, como se estivesse em um sonho, na escuridão, como se uma luz brilhante estivesse escaneando a visão embaçada. Debilmente, rostos com máscaras de bico de pássaro pareciam ser visíveis, excepcionalmente alucinatórios. Faca cirúrgica, alicates, poção hemostática. Um após o outro, termos muito familiares continuavam entrando em seus ouvidos, e sua consciência rapidamente mergulhou na escuridão. Nos próximos dias, a monitoração de Lin foi oficialmente colocada na agenda. Relatório de observação de Lin. Dia 1, 5 horas. Registro de observação. O alvo levanta da cama, suspeita de sonambulismo. Vai para um canto da casa, realiza algumas ações misteriosas nos arbustos por 2 minutos. Depois, por motivos desconhecidos, ocorre um conflito físico severo com sua mão esquerda mutante, mas finalmente se reconcilia. 7 horas. Solicita um prato de carne delicada de carne não humana e uma xícara de qualquer leite. Aprovado após pesquisa organizacional. 10 horas. Registro de observação. O alvo escapou pela chaminé mais cedo e disfarçou um boneco na cama para enganar o observador. O observador foi disciplinado. O alvo foi localizado em uma casa abandonada na cidade às 9 horas e 52 minutos e contido urgentemente. Apêndice. Durante esse tempo, o alvo estava realizando tratamento cirúrgico em um lobisomem negligenciado. O lobisomem exibiu reações intensas de medo e dor após a cirurgia, riscado. Mas após a cirurgia, o lobisomem respondeu bem, recuperou-se completamente de várias doenças e insistiu em comer um cordeiro, o que foi negado. 11 horas e 24 minutos. Registro de observação. O alvo está em estado relaxado, de bom humor. Comunica-se com um humano de forma humilde pela janela. 13 horas e 13 minutos. Registro de observação. O alvo mostra ansiedade e culpa excessivas. Renova pedido para participar de ações de cura para os residentes da cidade. Aprovação preliminar após discussão organizacional, mas requer acompanhamento de 3 médicos da noite. 14 horas e 10 minutos, admite ter 7 irmãos, 9 irmãs, 4 irmãs mais novas, 5 tios, 3 madrinhas, 2 tias, uma montaria, totalizando 31 parentes. 19 horas. Registro de observação. O alvo pede desculpas ao chefe Crow, participa de uma conversa sonolenta de 40 minutos. Exatamente às 19 horas, o chefe Crow solicita uma pausa temporária no registro e uma conversa privada. Permissão concedida. Surpreendentemente, o chefe Crow recupera sua forma física e escolta calorosamente o alvo de volta ao seu quarto. A atitude do chefe Crow em relação ao alvo mudou de distante para amigável por razões desconhecidas. 21 horas. Registro de observação. Alvo, de bom humor, solicita um livro adulto. Negado após discussão organizacional. Observação. Propostas semelhantes não serão consideradas. 21 horas e 46 minutos. Registro de observação.
Alvo, de bom humor, expressa calorosas saudações ao observador. Solicita permissão para conversa casual. Concedida, pois é inofensiva. 5 horas e 59 minutos. Registro de observação. Aviso. A partir de hoje, observadores em contato com o alvo serão estritamente limitados a homens. O observador número 1 foi monitorado na cabine do alvo durante toda a noite, durante a qual sons estranhos e risadas foram ouvidos. Quando o turno mudou pela manhã, foi relatado que o observador número 1 tinha um rosto visivelmente vermelho e um olhar tímido. PS. Este incidente será relatado ao Sr. Crow após organizar as informações. 8 horas e 32 minutos. Registro de observação. Vários médicos da noite mortos-vivos foram apressadamente ao local do alvo. Aparentemente seguindo as ordens do chefe Skull, uma forte luz branca aparece novamente dentro da casa do alvo. 9 horas e 12 minutos. Registro de observação. Choro contínuo é ouvido de dentro da casa do alvo, chocante e inimaginável. Todos os médicos noturnos mortos-vivos inesperadamente recuperaram suas formas físicas como se fosse um milagre. 20 horas e 32 minutos. Registro de observação. O alvo propõe organizar uma festa com fogueira para expressar gratidão aos habitantes da cidade e médicos noturnos por seus cuidados durante esse tempo. 7 horas e 21 minutos. Registro de observação. O vice-líder chega furioso à cabana confinada do alvo. 7 horas e 26 minutos. Registro de observação. Repreensões severas e vozes de questionamento são ouvidas de dentro da cabana. 7 horas e 41 minutos. Registro de observação. Mais uma vez, há uma luz branca dentro da cabana. Uma loli em um belo vestido rosa sai da casa com o rosto corado. Antes de partir, ela se despede timidamente do alvo. Pelas suas características forçadas e o traje de médico noturno que ela segura, pode-se concluir preliminarmente que ela parece ser o vice-líder que entrou anteriormente. 12 horas. Registro de observação. Não sei se devo registrar isso. 17 horas. Registro de observação. O grupo de médicos noturnos propõe se deve suspender a observação e escrutínio do alvo. 20 horas e 43 minutos. Registro de observação. Sr. Corvo. Sr. Corvo, volte logo. O alvo conseguiu infiltrar-se com sucesso nos assuntos internos da nossa organização. Na frente deles, um médico noturno, usando uma máscara de bico, segurava um formulário, escaneando todos os 10 e disse indiferentemente: todos estão presentes? Em seguida, vou chamar seus nomes e quando for chamado, responda. Sim, todos gritaram em uníssono. Homem de cobre. Aqui, uma voz sintetizada mecânica respondeu. Esqueleto. Aqui, uma voz rouca de um morto-vivo. Fonte de sangue. Aqui, uma voz brincalhona de um vampiro. Bom médico, embaixador da paz. Aqui, Lin gritou confiantemente. Instantaneamente, todos os 9 membros dirigiram seus olhares curiosos para Lin. Até mesmo o médico noturno encarregado da avaliação olhou. Um constrangimento indescritível preencheu o ar. O médico noturno estalou os dedos novamente, e uma porta atrás deles se abriu lentamente. O médico noturno olhou para o relógio e disse calmamente: vocês têm 2 minutos para escolher suas ferramentas naquela sala. Não se preocupem, nenhuma delas é normal. Agora depende das suas habilidades cirúrgicas. O tempo começa agora. Podem ir. Sim, todos gritaram. Sem pensar 2 vezes, as 10 criaturas sombrias imediatamente se viraram e correram rapidamente pela porta aberta. Logo, 2 minutos passaram num piscar de olhos. Os 10 médicos noturnos aprendizes encontraram sucessivamente suas ferramentas adequadas e saíram. O médico noturno olhou para o fantoche mecânico rotulado como número 1. Nada mal. Além de um bisturi, essa era a melhor ferramenta cirúrgica. Então, ele olhou para as ferramentas do morto-vivo, rotulado como número 2. Ele assentiu, relativamente satisfeito. Em seguida, ele fixou seus olhos no vampiro, número 3. Pequeno, mas se bem usado, poderia ser uma boa ferramenta cirúrgica. Então ele se virou para o quarto, o bom médico, número 4. Onde está a sua ferramenta? O médico noturno hesitou. Lin respondeu seriamente. Aqui. Ting, ting. Lin pegou a serra elétrica enferrujada colocada atrás dele, puxando-a com um som de faísca, emitindo uma fumaça espessa da velha serra elétrica. O examinador-chefe dos médicos noturnos tremeu ao olhar para a serra enferrujada que Lin segurava em sua mão, claramente capaz de causar tétano de nível 10. Ele disse: onde você conseguiu essa coisa? Lin respondeu sinceramente: eu a encontrei no canto daquela sala, experimentei e funcionou, então eu a trouxe. O examinador-chefe dos médicos noturnos ficou atônito. Você tem certeza de que quer usar essa coisa para operar seus predecessores? Atrás deles, o paciente deitado na quarta cama ficou pálido, gotas de suor frio escorrendo. Relatando o instrutor. Um verdadeiro médico noturno deve ser capaz de usar proficientemente qualquer ferramenta disponível em qualquer ambiente para salvar vidas e prestar assistência. Por favor, fique tranquilo, instrutor. Usar uma serra para cirurgia é uma das minhas habilidades profissionais. Eu certamente me destacarei na operação no instrutor. Lin se levantou e gritou confiantemente, mostrando grande espírito e determinação. A serra em sua mão emitia uma fumaça pungente. Ele parecia ser um jovem excelente e apaixonado, não importa como você olhasse para ele. O examinador-chefe dos médicos noturnos respirou fundo e disse: você é muito confiante e corajoso em desafiar a si mesmo, o que é louvável. No entanto, há algo que devo lhe dizer. Nossa cirurgia desta vez não é uma cirurgia de tórax aberto ou uma amputação.
É apenas um procedimento minimamente invasivo, e o paciente pelo qual você é responsável tem apenas alguns esporos com diâmetro de menos de meio centímetro na próstata. Você tem certeza de que quer realizar a cirurgia nele com essa ferramenta gigante? O examinador-chefe dos médicos noturnos repreendeu severamente. O paciente na quarta cama engoliu em seco e olhou para ele com uma mistura de medo e esperança. Obviamente, ele não queria se submeter a uma cirurgia com tal ferramenta. Lin pensou por um momento, ergueu a cabeça orgulhosamente e disse em voz alta, relatando o instrutor: "Você mencionou que um verdadeiro médico noturno deve ser proficiente em usar qualquer ferramenta para salvar vidas e prestar assistência. Em certas situações extremas, podemos não ter muitas ferramentas para escolher. Portanto, acredito que usar uma serra para cirurgias minimamente invasivas é também uma habilidade que os médicos noturnos devem dominar. Nós absolutamente não podemos abandonar nossos pacientes só porque nos faltam ferramentas adequadas. Essa é uma atitude muito irresponsável. Quando necessário, não só uma serra, mas até mesmo um moedor de carne deve ser usado. Agarre as oportunidades, mesmo que tenha que criá-las. Eu já disse o que penso, senhor." Assim que essas palavras foram ditas, o chefe examinador dos médicos noturnos ficou chocado. O que ele disse foi tão revigorante. Usar um moedor de carne, agarrar oportunidades mesmo que tenha que criá-las, não é exatamente essa a virtude que os médicos noturnos devem possuir, certo? Em situações extremas, onde há espaço para ser exigente, ele se virou abruptamente, olhou para os 9 alunos restantes e gritou severamente: "Vocês ouviram isso? O que significa ser profissional? É isso que significa. Olhem o que cada um de vocês está segurando. Lâminas, facas de fruta, fragmentos de osso. Diversifiquem seu pensamento." O chefe examinador bateu nas têmporas rapidamente, apontou o dedo com raiva e disse: "Voltem e peguem novas ferramentas. Sigam o exemplo do aluno número 4. Entenderam? Hajam agora!" "Sim", rugiu a multidão ao ver essa cena. Os outros pacientes, que inicialmente estavam se deleitando com a desgraça do quarto paciente, ficaram aterrorizados. 2 minutos depois, os outros 9 alunos também saíram solenemente. O examinador-chefe olhou para as ferramentas em suas mãos e mostrou uma expressão de satisfação, acenando com a cabeça repetidamente. Vários sons mecânicos ecoaram continuamente dentro do salão de julgamento. Fumaça espessa subiu. Todos os pacientes estavam segurando máquinas de corte enferrujadas, brocas elétricas danificadas, esmerilhadeiras. Ainda mais absurdo era alguém segurando um ventilador de metal acionado à mão. Eles realmente seguiram o exemplo do estudante número 4. O examinador-chefe olhou para o relógio e disse em voz alta: "Bom, vocês têm 30 minutos para realizar a cirurgia nos pacientes. Dentro de 30 minutos, vocês devem completar a operação. Se alguém exceder 30 minutos, será eliminado. Se entenderem, comecem." Com o comando do examinador-chefe, os 10 alunos cerraram os dentes, segurando suas ferramentas fumegantes como guerreiros destemidos, avançando em direção aos pacientes. Todos os pacientes continuaram recuando com rostos pálidos. Embora também fossem médicos noturnos, era inevitável que se sentissem assustados em tal situação, porque esses 10 indivíduos não eram médicos que haviam recebido treinamento profissional como eles. Se cometessem um erro, seria difícil de lidar. Na frente da quarta cama, o quarto paciente, tremendo, olhou para Lin, que havia parado na sua frente. Ele agarrou o lençol firmemente e disse: "Jovem, que tal fazermos um acordo? Você larga a serra, finge ser profissional e eu mesmo realizo a cirurgia na minha próstata. Então, eu te darei uma pontuação perfeita. O que você acha?" Lin olhou calma e seriamente para o quarto paciente, dizendo calmamente: "Senhor, você não precisa se preocupar. Sou diferente deles. Sou um especialista altamente profissional no uso da serra. Pacientes que sobreviveram em minhas mãos me deram elogios e reconhecimento muito alto. Até agora, minha taxa de feedback positivo permanece em 100%. Eu desisto." O quarto paciente lutou, levantou-se e virou-se para sair da cama. "Eu não quero esse dinheiro. Quem quiser pode levar. Eu sou." Mas antes que ele pudesse dar alguns passos, Lin injetou uma dose de anestesia diretamente nas suas nádegas, pressionando o pescoço do quarto paciente lutando, esperando calmamente que a anestesia se espalhasse. Lin rapidamente o carregou de volta para a cama. Então, habilmente e rapidamente arrancando o lençol, ele amarrou com segurança os membros do paciente nos 4 cantos da cama. O quarto paciente murmurou ao sentir os efeitos da anestesia, dizendo: "Eu não quero." Lin calmamente o amarrou, puxou suas roupas, colocou luvas, afastou sua parte macia e mole. "Não se preocupe, sou um profissional. Para mim, lidar com gastroenterologia e próstata é moleza. E como você viu, eles nem sequer dão anestesia aos seus pacientes, o que é simplesmente uma abordagem irresponsável. Embora eu saiba que os médicos noturnos não têm o hábito de usar anestesia. Para ser sincero, eu também não usava, mas depois descobri que a anestesia é realmente uma coisa boa, porque impede o paciente de se mexer. Esse é o melhor uso da anestesia." Uf! O som de uma motosserra cortando carne. Espere um momento. Ele deveria ter me dado anestesia, certo? Deveria ser. Não pode estar errado. Mas por que dói tanto quando eu insiro? Dói como o diabo. Ele abriu a boca e tentou arduamente gritar. Mas devido à disseminação da anestesia, sua língua gradualmente ficou paralisada e ele foi incapaz de fazer um som.
Ele abaixou a cabeça tremendo e observou Lin trabalhando nele com uma serra elétrica ruidosa. Ele podia até ver claramente seu pênis tremendo sob o forte ronco da motosserra. A lâmina cortou precisamente os esporos na próstata do paciente número 4, desprendendo perfeitamente o esporo do corpo. A atenção dos 9 alunos realizando cirurgia em outros pacientes foi imediatamente atraída para ele. Eles olharam chocados para Lin, que estava dançando com a serra elétrica. Tão rápido, incrivelmente rápido. Mesmo toda vez que viam a serra afiada prestes a romper a bexiga do paciente número 4, prestes a cortar a coisa do paciente, a lâmina passava com precisão milimétrica. Eles estavam atônitos. Por um momento, sua atenção foi completamente cativada pela técnica deslumbrante da serra. Em pouco menos de 2 minutos, sob a precisa serra elétrica, os esporos na próstata foram perfeitamente removidos, e a serra nas mãos de Lin girou várias vezes antes de mergulhar no chão. Fumaça branca emergiu da próstata do paciente número 4, como se um prato lindamente apresentado tivesse completado perfeitamente seu toque final. Um leve toque, elasticamente suave. Sua popularidade no campo de médicos noturnos é um. Jing, parabéns, você desencadeou uma conquista especial, especialista em serra elétrica. Você ganhou 200 de experiência básica. Especialista em serra elétrica, uma conquista de título especial obtida com probabilidade após realizar com sucesso uma cirurgia de alta dificuldade com uma serra elétrica. Isso indica que você gradualmente dominou a técnica profissional da serra elétrica. Você ganha um bônus permanente. Proficiência em serra elétrica mais 1. Taxa de sucesso pretensiosa mais 1. Valor de medo do paciente mais 1. O examinador caminhou com satisfação, diagnosticou o 4º paciente deitado na cama, e então se voltou para Lin com admiração indisfarçada. Nada mal, nada mal. Usar uma serra elétrica para uma cirurgia tão minimamente invasiva tão rapidamente está além das minhas expectativas. Eu vejo potencial em você, criança. Lin apertou as mãos do examinador solenemente e disse: curar os doentes e salvar vidas é o dever de um médico. Como um anjo de vestes brancas, é nossa obrigação. Ele se virou para o 4º paciente e sorriu. Número 4. Dê uma nota a este jovem que operou você. Acredito que testemunhar uma cirurgia tão perfeita e agradável deve ser extremamente gratificante para você, certo? Mas o 4º paciente, em estado, não conseguia falar. Neste momento, em sua mente, ecos da abertura e fechamento da serra elétrica, e cada cena de quase evitar o contato com seu 20. Cada vez era preciso ao milímetro. Cada vez fazia você pensar que tinha tocado, mas não tinha. Como pular para frente e para trás, na beira da vida e da morte. Ele sentiu que havia transcendido. Se há uma palavra para descrever esse sentimento, seria: saúde mais 50, dano mental mais 99. Número 4, você pode me ouvir? O examinador inclinou-se duvidoso, ouvindo atentamente, mas não ouviu nenhum som. Talvez a anestesia ainda não tenha passado. O examinador acenou com a mão, sorrindo, e pediu para alguém levar o 4º médico para descansar. Então, ele apertou a mão de Lin. Como o 4 precisa descansar, serei eu quem lhe dará a nota. Sem dúvida, sua performance só pode ser classificada como 10 em 10. Parabéns, pacificador. Obrigado. Lin estendeu a mão. Logo, meia hora de cirurgia passou num piscar de olhos. O tempo estava extremamente apertado. Nenhum descanso foi dado a eles. Agora, entre na avaliação do 2º item. O examinador-chefe andava de um lado para o outro com voz rouca, olhando para os 8 membros restantes. A adaptabilidade excepcional é sem dúvida essencial para você no campo médico, mas ao mesmo tempo, uma forte resiliência mental é crucial para se tornar um médico noturno qualificado. Quando vocês estavam tratando seus pacientes agora há pouco, notei que muitos estudantes não administraram anestesia aos seus pacientes. Então, vocês devem saber como escrever a palavra dor, certo? Sim, ele gritou alto, sua voz de repente se elevando. Ao ter suportado o sofrimento por si mesmo, torna-se compassivo com os outros. Da mesma forma, se vocês não podem suportar a dor, não esperem que seus pacientes a suportem. A dor é o remédio para despertar, e como médicos noturnos qualificados, vocês devem ter a maior resistência à dor. É isso que vamos testar a seguir. Vamos examinar sua tolerância à dor. Assim que estas palavras foram ditas, exceto pelo fantoche mecânico de 1, Lin de 4, e os mortos-vivos 2 e 9, os outros 4 alunos tremeram. Obviamente, a dor é um produto único de criaturas de carne e osso. A grande porta atrás dele se abriu, e 8 criações mecânicas foram empurradas, cada uma com um assento no meio. Acima do assento pendia um capacete invertido, piscando levemente com eletricidade. O examinador-chefe zombou. Este é o melhor dispositivo criado pelo mestre mecânico da nossa cidade especificamente para esta etapa do teste. Como você mencionou antes, devido a diferenças de raça e estrutura corporal, a tolerância à dor de cada pessoa varia, mas eu não disse que infligiríamos dor em seus corpos. Esta máquina pode simular a sensação de dor diretamente em sua consciência. Contanto que você seja uma criatura com capacidade de pensar e autoconsciência, ela pode simular isso em 100%. A multidão ficou chocada. Esta era uma máquina absolutamente brutal. O ser que inventou tal coisa deve morrer. Chega de bobagens.
O olhar do examinador-chefe se aguçou, zombando. Escolha uma máquina e sente-se nela. Vamos categorizar a intensidade da dor em 200 níveis. Só se sua tolerância à dor alcançar 50, você passará. No final, vamos classificá-lo com base em sua performance. Quanto maior a classificação, maior será a pontuação que você receberá. Depende de vocês mesmos. Ao lado de Lin, o vampiro número 3 virou-se inquieto e disse: Ei, bom doutor, você deve ser humano, certo? A tolerância à dor de vocês, humanos, deve ser a mais baixa. Você não está com medo? Lin suspirou e balançou a cabeça, franzindo a testa. Com medo? Claro que estou com medo. Tenho medo da dor desde pequeno. O vampiro finalmente suspirou aliviado, olhando para ele discretamente, sentindo-se um pouco mais seguro. Afinal, ele era humano. Embora suas habilidades parecessem excelentes em termos de resiliência psicológica, ele era definitivamente inferior aos monstros do mundo das trevas. A pior tolerância à dor deveria ser ele e os outros 2 elfos negros. Com isso em mente, mesmo que seu desempenho fosse ruim, com os 3 como referência, ele poderia se sentir mais à vontade. Então, ativação da máquina. 3, 2, 1, começar. Com o grito alto do examinador-chefe, sua máquina começou a roncar, e eles podiam sentir claramente as vibrações produzidas pelas máquinas. E no momento seguinte, um número grande apareceu acima de suas cabeças. 1. Isso representava a percepção de dor mais básica. Nesta fase, a dor era algo que quase qualquer criatura podia suportar. Com o tempo, esse número aumentaria gradualmente, fornecendo aos alunos um processo adaptativo semelhante ao de ferver um sapo em água morna. O examinador-chefe zombou deles, dizendo: Claro, se você não está com medo, pode ajustar o nível de dor por conta própria. Somente para cima, não para baixo. Veja o botão na frente da sua mão esquerda. Enquanto você pressionar uma vez, o nível de dor aumentará em 1. Aqueles que não têm medo da morte podem elevar diretamente a dor ao nível 60, e você passará imediatamente. Assim que ele terminou de falar, ding, 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 ding. Os 2 mortos-vivos e o fantoche mecânico pressionaram imediatamente o botão à sua frente. Os 2 monstros costurados não ficaram atrás e continuaram a aumentar o nível de dor. Muito demais, reclamou o vampiro. Logo, os 2 mortos-vivos fixaram o nível de dor em torno de 30, suas chamas solitárias piscando violentamente. Aparentemente, a dor repentina fez com que lutassem um pouco. O fantoche mecânico era mais forte. Ele pressionava o botão firmemente. Não parou até chegar em torno de 44, então começou rapidamente a resfriar seu núcleo. Os 2 monstros costurados seguiram de perto em torno do nível 30. Vendo essas poucas criaturas se distanciando rapidamente, os 2 elfos negros não aguentaram. Eles também começaram a apertar os botões. O nível de dor continuou aumentando. O olhar do vampiro vacilou. Olhando para Lin, viu-o com os olhos fechados, relaxando completamente, sem mostrar intenção de pressionar o botão. Ele desistiu? De fato, para os humanos, a tolerância à dor é uma desvantagem inerente em comparação com outros monstros. Ele realmente não precisava lutar como os outros, mas tinha que estar entre os 4 melhores. Então ela cerrou os dentes e apertou o botão novamente. O examinador-chefe ficou à distância, semicerrando os olhos para os alunos. Depois, voltou seu olhar para Lin, que tinha os olhos fechados. Ele ia desistir deste teste. De fato, porque comparado a outros monstros, os humanos tinham a pior tolerância à dor. Mesmo após cultivo artificial, era desafiador superar aqueles monstros naturalmente nascidos. Mas ele ainda achava que era uma pena. Com as habilidades cirúrgicas demonstradas pelo número 3, ele realmente não queria vê-lo eliminado assim. Mas regras são regras. Só posso desejar-lhe boa sorte. Ele olhou para Lin com um olhar pesado. Na máquina do número 4, Lin estava sentado com os olhos fechados. O que ninguém percebeu foi que um de seus dedos batia levemente no apoio de braço, mostrando uma expressão muito confortável. Ei, a voz de Left soou em sua mente. Você não está pensando em desistir? Apenas 18 níveis de dor agora. Este não é o seu limite. Você costumava se cortar sem nem piscar. Lin fechou os olhos aproveitando. Não, eu apenas acho que a dor nesse nível é muito útil para relaxar o humor. E eu não consigo nem encontrar a fonte da dor. É bastante agradável. Lin fechou os olhos dizendo, está tudo bem. Não precisa se preocupar tanto. Por que tanta pressa para levar ao limite? De qualquer forma, ainda faltam 10 minutos. Left estava maravilhado. Você não parece estar sentindo muita dor. Lin levantou a cabeça com uma expressão desanimada, fechando os olhos. Bem, eu usei catástrofe de carne e sangue para ajustar meu cérebro um pouco. Eu adicionei um pouco de prazer à dor. Left estava surpreso e perguntou, prazer? Lin fechou os olhos, imediatamente lembrando do joguinho ambíguo que ele jogou com a dama vestida de sangue. Left exclamou, você está pensando em algumas cenas estranhas na sua mente. Seu coração parece estar batendo intensamente. Lin balançou a cabeça. Não, estou me adaptando a essa mudança. Quando os últimos 5 minutos chegarem, podemos fazer um empurrão final. Logo, o tempo chegou aos últimos 5 minutos. A tolerância à dor do fantoche número 1 havia subido para 70, e os 2 mortos-vivos também alcançaram mais de 60. Obviamente, as classificações estavam fixas, e eles não se preocuparam em avançar mais. Lin respirou fundo e fechou os olhos, e quando os abriu novamente, estava pronto para o empurrão final forte e penetração profunda.
Enquanto isso, não muito longe, o examinador-chefe olhou para o relógio, olhou para os menos de 5 minutos restantes e então se virou para olhar para a tolerância ainda inferior a 30 de Lin. Ele balançou a cabeça e suspirou. Ele sentiu pesar por este jovem no qual tinha grandes esperanças, mas não havia como, porque se tornar um médico da noite exigia mais do que apenas adaptabilidade e boas habilidades. Nos últimos menos de 5 minutos, era absolutamente impossível para este jovem alcançar a linha de aprovação. Afinal, a dor nos estágios subsequentes era mais intensa. Se ele avançasse sem amortecimento, a dor tremenda seria absolutamente insuportável. O jovem rapidamente apertou o botão 3 vezes, e o nível de dor exibido em sua cabeça subiu de repente para 31. Aparentemente, suas ações também atraíram a atenção dos outros estudantes ao seu redor. Os olhos deles foram imediatamente atraídos pelo som do botão sendo pressionado. Os olhares dos outros 5 estudantes caíram sobre Lin, que havia fechado os olhos. Pode ser? Ele está tentando fazer um empurrão final? O fantoche número 1 e os 2 mortos-vivos apenas olharam e ignoraram, porque o resultado já estava fixo. Os 3 alcançariam os 3 primeiros resultados e obteriam altas pontuações neste exame, porque, não importa o quanto o humano trabalhasse, era irrealista superá-los nos últimos menos de 5 minutos. Mas mesmo assim, o nível de dor na cabeça de Lin continuou a subir de forma constante. Em quase um instante, ele congelou no nível crítico de 100. O fantoche mecânico e os 2 mortos-vivos atrás dele ficaram ansiosos. Eles morderam firmemente a cauda de Lin, rapidamente elevando o nível de dor para 91, 87 e 86. No entanto, as reações malignas causadas pela dor intensa já eram evidentes. Fumaça subiu da cabeça do fantoche número 1 e pequenas faíscas surgiram. As chamas nas órbitas dos olhos dos 2 mortos-vivos, como velas em uma tempestade, balançaram violentamente. Rápido, vá verificar a condição dele, o examinador-chefe gritou com uma expressão grave. Veja se ele desmaiou. Veja se as ações dele são inconscientes. Se for assim, tire-o urgentemente. Sim. 2 médicos da noite imediatamente correram para o lado dele, mas assim que se aproximaram, sentiram algo incomum. Uma onda de calor emanava do jovem à sua frente e tufos de vapor branco subiam de seu corpo, como se ele tivesse acabado de passar por uma sauna de 100 graus Celsius. Sua pele havia se tornado uniformemente vermelha, e ele baixou a cabeça. Embora sua expressão não pudesse ser vista, sua respiração pesada podia ser ouvida. Claramente, ele ainda estava consciente. Ei, número 4, você ainda pode me ouvir? Uma médica da noite imediatamente correu até ele, estendeu a mão para tocar sua testa, mas sua mão imediatamente se retraiu como se tivesse tocado um choque elétrico. Seu olhar tornou-se urgente porque estava escaldante, como tocar um forno em ebulição. E por alguma razão, seu corpo todo parecia exalar um forte cheiro de hormônio masculino, como se ele tivesse acabado de passar por um treino intenso inimaginável. Seu olhar subconscientemente olhou para baixo. Em um instante, seu olhar tornou-se vazio. Como se estivesse vendo algo incrivelmente poderoso além da cognição, ela arregalou os olhos, cobriu a boca e seu rosto ficou inimaginavelmente vermelho a uma velocidade alarmante. Instintivamente, ela juntou as pernas. Isso. Algo está errado. Algo está errado. Embora através do tecido, ela parecia sentir ondas de calor vindo em sua direção, experimentando o forte e ofensivo impacto. Hey, ele é realmente apenas um jovem garoto humano. Ela cobriu a boca e suas pupilas trêmulas refletiram uma palavra à esquerda e à direita como um estereograma. Ei, por que você está parado aí como um idiota? Qual é a situação dele? Outro médico da noite verificou urgentemente as condições dos outros estudantes e então viu a médica da noite em pé, atordoada, na frente do número 4. Ele imediatamente correu apressadamente. Seu olhar então se dirigiu para Lin. Buzz. Seu olhar instantaneamente ficou vazio também. Jing. Complexo de inferioridade do alvo mais 20. Oh meu Deus, o que eu vi? Jogador 4 está realmente ficando animado. Ele parece tão eufórico. Parece que esse tipo de dor está lhe dando um estímulo mais forte. Ele está ficando cada vez mais animado. Os olhos de todas as médicas da noite ao redor se arregalaram de surpresa. Número 1, acelere. Continue acelerando, porque já estou muito animado. Depressa. O jogador 2 desmaiou. O jogador 2 retirou-se da competição. Número 2. O primeiro lugar foi decidido. É o jogador 4. Espere. O jogador 4 ainda não parou. Ele ainda está acelerando. Ele está no topo. Ele parece incapaz de parar de estar elevado. Ele ainda está subindo. Número 3. Left gritou. Cérebro, pode parar agora? Eu também me sinto estranho. Parece que a sensação estranha do seu cérebro se espalhou para a minha consciência. Número 4. Lin, fora de controle, riu descontroladamente, segurou sua cabeça e disse: Espere, chegamos até aqui. Se não acabarmos quebrando o recorde, vai ser meio decepcionante. Número 5. Left gritou. Mas é tão estranho. Eu também tenho uma sensação forte. Eu não aguento. Número 6. Finalmente, quando o nível de tolerância à dor atingiu o limite de 200, a máquina inteira explodiu em um instante. Boom! Com um estrondo, a quarta máquina se abriu. Número 7. Lá está, o primeiro estudante na história que explodiu a máquina no teste de tolerância à dor. Com um rugido, neste momento, Left finalmente deixou sua língua cair. E seu braço finalmente virou. Lin saiu passo a passo das faíscas da explosão, sua figura alta, com uma tolerância à dor de 200.
Ele já tinha quebrado o recorde máximo durante o período de treinamento como médico noturno. Essa pessoa, isso é simplesmente o limite que só um pervertido entre os pervertidos pode alcançar. A última avaliação testou sua tolerância à dor, e desta vez, vamos avaliar sua resiliência psicológica. Resiliência psicológica? Um monstro costurado ficou confuso. A expressão do examinador-chefe gradualmente se tornou sinistra e misteriosa, rindo friamente. Sim, porque este é o mundo sombrio. Como médicos viajantes, vocês inevitavelmente encontrarão vários eventos aterrorizantes. Sua capacidade de manter a calma em meio ao terror interminável é crucial. Vocês veem aquelas 6 portas. Cada porta é uma cópia, e você experimentará vários medos e tentações em cada uma delas. Há 5 níveis no total. Enquanto você conseguir passar perfeitamente por esses 5 níveis, você completará essa avaliação. Então ele sorriu misteriosamente. Lembre-se, isso não é uma ilusão. Se você perder a chave, ficará para sempre preso lá, vivendo pior do que a morte. Número 2. Os mortos-vivos, disse Horsley. Os mortos-vivos não têm medo. O examinador-chefe sorriu. Não apenas medo, mas também suas fraquezas. Agora, quem quer ir primeiro? Todos se olharam, e então todos os olhares se voltaram para Lin. Lin ficou surpreso. Eu? Todos assentiram unanimemente. Você é o mais formidável entre nós. Claro que é você, Lin. Mas Lin não se importou. Ele se levantou, sorriu e disse: Instrutor, então eu vou primeiro. Eu acredito que posso passar neste teste. Sob o olhar de todos, ele caminhou até a porta, tirou a chave da mão e abriu a porta com um clique. Rangido. A porta se abriu lentamente. Quando ele estava prestes a entrar, a voz misteriosa do examinador-chefe veio de trás. Garoto, não abaixe a guarda. Muitos estudantes morreram lá, incapazes de resistir à tentação e ao medo. Lin assentiu. Então ele empurrou a porta e entrou. A primeira coisa que apareceu foi escuridão. Lin não ousou relaxar sua vigilância. Medo, tentação, fraquezas... Parece que eu não tenho nenhuma, certo? Lin apertou os olhos, viu a luz à frente e caminhou rapidamente em direção a ela. A porta se fechou atrás dele. No momento seguinte, seus olhos sedutores olhando para ele. Ela era uma mulher perfeita em todos os aspectos, despertando desejos primitivos em qualquer homem, seja por seu olhar ou por sua figura. Lin finalmente entendeu o significado deste nível. Tentação. Para um homem normal, este era um nível extremamente desafiador, pois jogava com instintos e impulsos biológicos. Lin permaneceu calmo, mantendo a calma interior, percebendo que tudo isso era uma ilusão. Mesmo se uma mulher deslumbrante estivesse sentada em seu colo, que diferença faria? Como disse Buda, forma é vazio, vazio é forma. Após este teste, tudo seria revelado como ilusões. Nada seria deixado para trás. Mais importante, Lin focou sua mente, fechou os olhos e ignorou a mulher encantadora em seu colo. Você não quer dar uma olhada, irmãozinho? Isso não é um teste para você, é uma recompensa. Provavelmente você ainda não experimentou o sabor de uma mulher madura. Palavras encantadoras ecoavam nos ouvidos de Lin enquanto a mulher se enrolava ao seu redor, estimulando continuamente sua mente. Lin abriu abruptamente os olhos e viu a névoa rosa ao seu redor. Era uma névoa afrodisíaca. Agora, Lin finalmente entendeu a natureza sinistra deste teste. A resiliência mental caiu rapidamente. Súcubos realmente adequados ao seu nome. Essas criaturas eram pesadelos para quase todos os seres masculinos, possuindo um charme inerente que podia influenciar diretamente a mente de alguém com apenas um olhar, uma palavra ou um gesto. Obrigado por assistir. Inscreva-se e ative as notificações para não perder o próximo capítulo.